caso da empregada supostamente mantida em condição análoga à escravidão, desembargador formaliza pedido para que a mulher resgatada seja considerada como filha. Empreendedorismo e inovação. Capital catarinense vai sediar encontro de startups com expectativa de receber mais de 30 mil participantes. O desempenho da indústria catarinense. Setor registra alta em abril, segundo pesquisa mensal do IBGE. Marco temporal. Governador vai a Brasília e pede agilidade ao Senado na votação da proposta que muda a regra de demarcação das terras indígenas. Decepção em pleno aniversário. No dia em que completou 102 anos, Figueirense dá de presente ao torcedor uma derrota em casa para o Pouso Alegre pela Série C do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com informação ao vivo. Você viu ontem aqui que o desembargador suspeito de manter a empregada em condição análoga à escravidão iria pedir à justiça para reconhecer a mulher que foi resgatada como filha. Pois essa intenção foi formalizada e quem tem as informações aqui no jornal é o repórter Ronaldo Penido. Tudo bem, Penido? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. O desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jorge Luiz Borba, e a mulher dele, Ana Cristina Borba, assinaram nesta segunda-feira um documento no qual manifestaram interesse na adoção de Sônia Maria de Jesus. A família nega a acusação de que havia trabalho análogo à escravidão. A família garante também que Sônia não era tratada como empregada. Em nota, o casal e os filhos disseram que se surpreenderam com a acusação e que jamais praticaram tal conduta, ainda mais contra quem sempre trataram como membro da família. Na sexta-feira, Sônia foi retirada do convívio com a família Borba, em Florianópolis, e acolhida em uma entidade que presta assistência social e psicológica. A família também informou que vai acatar todas as decisões do poder público, além do que já tenha adotado ao longo da vida, para beneficiar o desenvolvimento de Sônia. Diz ainda que pretende colaborar com todas as circunstâncias administrativas e judiciais para que não tenham dúvidas sobre a situação de Sônia. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina também se manifestou por meio de nota, informando que o desembargador Jorge Luiz Borba compareceu na quarta-feira à sessão especial do órgão do Tribunal de Justiça e prestou os devidos esclarecimentos, reiterando o asseverado por ele em nota pública, no sentido de que Sônia foi acolhida pela família dele há mais de 30 anos e em tenra idade, e há mais de 30 anos fazia parte do convívio familiar do desembargador. O TJ informou que a apuração dos fatos, no entanto, por força de disposição constitucional, cabe ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 100 quilos de maconha em Água Doce, no oeste do estado. Uma pessoa foi presa em flagrante. Os policiais abordaram um carro com placas de videira que transitava pela BR-153 durante fiscalização de rotina. Dentro do porta-malas, os policiais encontraram os pacotes com a maconha cuidadosamente embalados. O motorista de 30 anos de idade ficou nervoso ao responder a questionamentos básicos, o que despertou a desconfiança dos agentes. Ele foi preso em flagrante por tráfico e levado para a Delegacia de Polícia de Água Doce. A gente fala agora da legislação que determina o funcionamento de delegacias da mulher 24 horas. O assunto foi discutido na Câmara de Vereadores de Joinville e o repórter William Tenório acompanhou. Sancionada no início de abril deste ano, uma lei federal determina que delegacias especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, abuso sexual e feminicídios precisam funcionar 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Para debater esse assunto, já que a DPCAM da maior cidade do estado funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite, foi realizado em Joinville um debate entre os vereadores. O debate realizado aqui na Câmara de Vereadores de Joinville foi sugerido pela vereadora Tânia Larson, do União Brasil. Segundo ela, esse tipo de crime ocorre com mais frequência na noite, na madrugada e também nos finais de semana, exatamente quando as delegacias especializadas no acolhimento a essas vítimas
estão de portas fechadas. Que hoje a delegacia ela não é 24 horas o atendimento. Então, com a lei, ela deve ampliar o atendimento a 24 horas. E a gente sabe das dificuldades, principalmente em servidor, né? O questionamento sempre foi esse em relação à estrutura operacional. Tem bom trabalho, mas precisa dessa estrutura. A gente sabe também que o governo do Estado já está no planejamento concurso público para a Polícia Civil, mas hoje a Joinville tem o maior índice de feminicídio e violência doméstica, né? E nós temos que enfrentar isso de que forma? Dando esse aporte, essa atenção à mulher. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina informou que já disponibiliza 2 formas de atendimento 24 horas para as mulheres vítimas de violência, que é a delegacia virtual e as centrais de plantão de polícia. E também que o atendimento às mulheres será realizado em sala reservada e preferencialmente por policiais do sexo feminino nas chamadas salas lilás, que já estão ativadas em 11 cidades do estado, mas que ainda está em fase de implantação em Joinville, Balneário Camboriú, Campos Novos, Curitibanos e Lages. Segundo o vereador Ascendino Batista, presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores de Joinville, é necessário ouvir das autoridades do Estado os motivos de a lei ainda não estar sendo cumprida e, para isso, foi aprovada a realização de uma audiência pública. O próximo passo agora, né, é a audiência pública, onde, né, o secretário da Pública do Estado, também aqui a Delegacia da Polícia Civil, venham, né, nos trazer informações de quando, né, a lei, né, será aplicada aqui na cidade de Joinville, que é a questão da delegacia da mulher 24 horas. Então, isso é muito importante, traz segurança, né, para a mulher na cidade de Joinville. O repórter Ronaldo Penido mostra agora para a gente como as empresas do setor se preparam para o evento, que vai reunir investidores, empresários e o poder público. Um polo tecnológico em constante desenvolvimento. A capital catarinense conta com um ecossistema voltado para o empreendedorismo e a inovação. Foi neste ambiente que o Francis criou uma startup que desenvolveu equipamentos voltados para o treinamento de surf. A Surf Evolution tem um equipamento que é uma estação completa de exercício voltada ao treinamento e o condicionamento de esportes com prancha. Nossos equipamentos eles pegam o público desde o iniciante até o atleta avançado de surf. Entre os dias 23 e 25 de agosto, Florianópolis vai sediar o maior evento de tecnologia e inovação do país, o Startup Summit, que conta com o apoio do Sebrae e da AQET. Mais de 1.000 empresas devem participar do evento, que vai ser realizado no Centro-Sul. São cases de sucesso que podem inspirar novos empreendedores. A expectativa é uma das melhores possíveis. Nosso evento cresceu muito, né, do ano passado para esse. Vamos ter grandes novidades, como a ideia de ter mais de 1.000 startups expondo, mais de 10.000 pessoas passando lá pelo centro de eventos nesse período. E mais 30.000 no online, quer dizer, já é uma superação da nossa versão do ano anterior, que teve aí 20.000 online e 5.000 presencial, então já é um grande ganho, e uma estrutura toda voltada para gerar negócios entre as startups entre as corporates, as grandes empresas, fundos de investimento, tudo isso no mesmo ambiente. A expectativa para este ano é que mais de 30.000 pessoas participem do evento, nas modalidades presencial e online. O Startup Summit é uma grande oportunidade de buscar conhecimento, fechar negócios e fazer networking. Grandes players do mercado vão estar presentes. São startups que atuam nos mais variados segmentos. Uma verdadeira troca de conhecimento para o público. Os participantes vão poder criar novas conexões com parceiros nacionais e internacionais. Quando você vai para lá, veja que nós temos um público principal que são as startups, né? E elas vão para expor, para fazer negócio, para buscar investimento, para buscar clientes, para buscar parceiros, grandes empresas ou outras, mas também é um mercado para que as empresas mais da economia tradicional também vão para lá, para ver oportunidades de negócio com as startups, com as empresas também e também com os fundos que vão estar lá. É um grande ambiente de network, de negócios, né, de conseguir oportunidades, conseguir financiamento e conseguir botar as suas ideias para funcionar. Ainda na economia, a produção industrial recuou em 10
dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em abril. Santa Catarina, desta vez, não está nessa lista. Os dados foram revelados hoje e aqui no telão do Band Cidade a gente tem as informações. Em Santa Catarina, a produção industrial em abril, na comparação com março, aumentou 1,1%. Foi na contramão da média nacional e foi o segundo melhor desempenho entre os estados brasileiros, junto com a Bahia e abaixo apenas do Rio Grande do Sul. Em relação a abril do ano passado, aí tem queda, 5,9%, no acumulado do primeiro quadrimestre, queda de 4,5%, e nos últimos 12 meses, queda acumulada de 3,7%. No desempenho industrial por setor, em abril, na comparação com abril do ano passado, 11 setores registraram queda na atividade. As maiores foram em vestuário, 1,72%, madeira, 1,12%, minerais não metálicos, 0,74% e itens alimentícios, 0,59%. Política. O governador Jorginho Melo esteve em Brasília nesta terça-feira para um encontro com o presidente do Senado. O governador pediu celeridade na apreciação do projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas. O encontro reuniu o governador Jorginho Melo e o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, em Brasília, além de senadores e a coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, deputada Caroline de Toni. Na reunião, o governador catarinense pediu pressa na tramitação do projeto de lei do novo Marco Temporal de Terras Indígenas, que vai modificar as regras de demarcação em todo o país. Durante o encontro, Jorginho Melo reforçou os impactos para Santa Catarina caso o Supremo Tribunal Federal forme maioria contra a tese que estipula que os indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras ocupadas antes da Constituição de 1988. O julgamento está suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. O presidente do Senado ouviu os apelos e destacou que quer o máximo diálogo para que o projeto traga os menores impactos, tanto para produtores rurais quanto para indígenas. Olha, a formação de um ciclone no litoral de São Paulo vai influenciar o tempo nesta quarta-feira em Santa Catarina. O dia vai ser instável, inclusive com o céu encoberto e chuva em Santa Catarina, nessa terça-feira, na verdade, né? Todas as regiões devem ter, então, nuvens muito carregadas, inclusive, e chuva ao longo do dia, com totais mais elevados entre o Planalto e o litoral. Nas demais regiões, o volume de chuva vai ser menor. As temperaturas vão seguir baixas por causa da ação da massa de ar polar no sul do país. Vamos às mínimas e máximas. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 16 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 18. Em Blumenau, 9 de mínima e 12 graus de máxima. Página 2 na tela para você. Em Criciúma, mínima de 9, máxima de 15 graus. Em Lages, variação entre 5 e 10. E em Chapecó, mínima de 7 e máxima de 10 graus. E por falar em frio, as baixas temperaturas levaram as cidades a ativar abrigos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Joinville, desde ontem, a assistência social realiza a Operação Baixas Temperaturas para oferecer acolhimento noturno às pessoas em situação de rua. Em caráter emergencial, serão disponibilizadas 70 vagas para acolhimento. Em São José, o abrigo já está funcionando. Ontem mesmo recebeu dezenas de pessoas que foram acolhidas. Puderam tomar um banho quente, se alimentar e ter uma cama com coberta para passar a noite gelada. Em Biguaçu, o abrigo provisório também oferece assistência a maiores de 18 anos que estão em situação de vulnerabilidade. São 15 vagas com toda assistência, alimentação e higiene. Um pouco de conforto para quem não tem para onde ir. Em Lages, uma das cidades mais geladas do estado, o abrigo provisório também está preparado para acolher cerca de 70 pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o Centro Pop do município, mais 80 vagas, com cama, cobertas, roupas e alimentos. A seguir no Band Cidade tem esporte. No aniversário de 102 anos, Figueirense presenteia o torcedor com derrota dentro do Orlando Scarpelli para o Pouso Alegre pela Série C e caiu o técnico. Detalhes em instantes. De volta com o Band Cidade para falar de saúde. O frio intenso que tem feito nos últimos dias tem deixado pais e mães preocupados com os filhos. As crianças tendem a ficar em lugares mais fechados, o que aumenta o risco de contaminação. Veja.
Nesta época do ano, a gripe e os resfriados voltam a aparecer no dia a dia das famílias. Com uma filha de 8 anos de idade, Thaisa já conhece os cuidados necessários. Geralmente, quando ela está em questão assim, de gripe, vai de máscara, se é muito alto, realmente não vai. Então, lavar a mão, tá sempre passando álcool, que é necessário, né? Eu tenho remédio, já que eu tenho sinusite, né? Daí eu fico espirrando muito. Daí eu passo, daí eu já melhoro, depois eu passo de novo. Neste ano, Santa Catarina registrou um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em comparação aos últimos 5 anos. Os principais afetados têm sido as crianças com menos de 9 anos de idade. Por isso, com a chegada do frio, os cuidados com a saúde dos pequenos devem aumentar. Muitas vezes que essas crianças ficam em ambientes fechados com outras crianças e essas doenças se propagam com muita facilidade. Nós vemos muitas crianças pegando doenças com dias separados, às vezes com 2, 3 meses tossindo. Os pais acham que é uma mesma doença, quando na verdade não. São vários vírus diferentes que elas estão tendo contato com outras crianças e uma acaba passando para a outra. É preciso ter cuidado também com a automedicação. Ao apresentar sintomas, deve procurar atendimento médico antes de tomar qualquer remédio. Aquelas crianças maiores que frequentam creches, uma vez detectado algum tipo de alteração respiratória nessas crianças, o ideal é que essas crianças fiquem em casa, para evitar passar para as outras crianças. Obviamente, tem algumas doenças que são preveníveis com as vacinas, que são muito importantes que sejam feitas nessa época do ano também, né? Lembrando que as doenças elas têm essa sazonalidade, mas que depois do Covid isso ficou um pouco embolado, então se perdeu um pouco esse período de cada doença. Esse ano nós já vimos que houve um retorno disso, principalmente agora nesse início do inverno. Série C, o aniversário do Figueirense acabou por ter um gosto amargo para o torcedor. No dia em que o clube comemorou 102 anos de história, o presente para a torcida foi uma derrota dentro de casa para o Pouso Alegre. Era uma noite especial, Dia dos Namorados e aniversário do Figueirense. O clube completou 102 anos nesta segunda-feira. Aí para o torcedor alvinegro não teve jeito. Era comemorar as datas no estádio, vendo o Furacão em campo. Melhor dia de todos. Esse dia frio aí, pelo menos uma vitória tem que ter, né? Em comemoração do Dia dos Namorados, deixei minha esposa em casa, infelizmente, mas Figueirense é Figueirense. Em campo, o Wilson deu o primeiro presente ao torcedor com essa defesaça. Um milagre do ídolo alvinegro. Depois do susto, Figueira se recuperou rápido e foi pra cima. Gustavo França abriu o placar aos 5 minutos de jogo. E claro que teve homenagem para a mulher que estava na arquibancada. O Furacão ainda criou chances de ampliar a vantagem e ficar tranquilo. Mas à medida que a partida ia passando, o Pouso Alegre começava a se soltar. Até que o gol do empate saiu. Um banho de água fria na noite gelada do torcedor alvinegro. Gol que gerou muita reclamação por a bola ter saído de campo. Mas o árbitro não deu e marcou o gol. Djalma deixou tudo igual. Vinícius Nutti recebeu o segundo amarelo e foi mais cedo para o chuveiro. E além disso, o Dragão voltou para a etapa final melhor. A partir daí, só deu Pousão. O Figueira se recuou todo. Gostando do momento, o técnico do Pouso Alegre ainda tirou um zagueiro e colocou mais um atacante. Ingro, que logo após entrar, virou o jogo para o time mineiro. E o Figueira não teve forças para reagir. O torcedor queria vitória no dia do aniversário, mas saiu da partida desta segunda-feira com uma derrota amarga e cheio de críticas ao técnico Roberto Fonseca. Quando perde sempre tem, né? A responsabilidade ela é do treinador, não tem como ser diferente, né? Eu já estou há algum tempo também no futebol e a gente sabe a maneira que é a pressão, uma instituição como é o Figueirense, mas faz parte e a gente tem que brindar, às vezes chamar a responsabilidade, né? Nós temos um time jovem, né? Que às vezes peca em alguns momentos, mas a gente tem que saber lidar com a situação, com a própria pressão, é um momento de dificuldade. E o técnico Roberto Fonseca não resistiu à derrota de ontem para o Pouso Alegre. Hoje à tarde, a direção do Figueirense anunciou a demissão do treinador. Vamos mudar de assunto, falar agora de alistamento para o Exército. Termina no próximo dia 30 de junho o prazo para esse procedimento, que é obrigatório. Devem se alistar jovens que completam 18 anos em 2023. O alistamento pode ser feito para incorporação na Marinha, Exército ou Aeronáutica. O procedimento está previsto na Lei do Serviço Militar e no regulamento. No Brasil, o serviço militar é obrigatório por lei. O alistamento deve ser feito no site alistamento.eb.mil.br ou na junta militar mais próxima.
Após o prazo de 30 de junho, é preciso comparecer à junta militar para regularizar a situação. Quem está no exterior deve procurar os consulados ou as embaixadas do Brasil. Olha, Rio do Oeste foi o município pioneiro na implantação de silos secadores de grãos, isso na região do Alto Vale do Itajaí. Com o apoio da EPAGRE, a tecnologia foi levada adiante. A família Fabichac, de Sumidor, Rio do Oeste, implantou um silo secador na propriedade há cerca de 1 ano. Ele tem capacidade para armazenar até 600 sacos de milho, que equivalem a 36 mil quilos. O Anderson, que trabalha com produção de leite, retira daqui o grão inteiro ou moído conforme a necessidade. Aproveita para alimentar os animais e também vende. Assim, como eu faço a operação das minhas criação, né? Daí o resto é para os vizinhos, para o pessoal ao redor aqui. A procura é grande, que nem ano passado eu já tinha um pouco menos e eu acabei ficando sem. Aqui na propriedade dele, uma equipe da EPAGRE, que participava de uma capacitação, ajudou a construir o silo, que tem 3,23 metros de altura e 5 de diâmetro. Agora são 4 produtores rurais do município que têm essa tecnologia desenvolvida pela Emater do Rio Grande do Sul e trazida para a região há cerca de 5 anos pela EPAGRE. O primeiro silo secador foi feito aqui em Rio do Oeste, né? Um silo de 2.500 sacos, na propriedade do senhor Lúcio Jochen, no Alto Águas Verdes, que foi a partir dali a gente começou a trabalhar mais, né, para desenvolver essa tecnologia nas propriedades rurais. O investimento do Anderson aqui nesse sistema foi de cerca de R$50 mil. Ele construiu aqui então o silo de alvenaria, um galpão para proteger toda a estrutura, tem aqui também a parte elétrica e esse ventilador, que é dimensionado conforme o tamanho e a capacidade de armazenamento do silo. No período da secagem, o ventilador precisa ficar ligado durante alguns dias. Para medir o índice de umidade, o ENI usa esse aparelho. O ideal é que fique entre 13% e 14%. Aqui no silo do Anderson está tudo dentro do padrão. E estou fazendo a medição da umidade para justamente a gente saber o momento certo de desligar o ventilador, tá? Porque depois de desligar o ventilador, ele só vai ser ligado para ser feito uma aeração, né? Que isso aí daí tem a ver com o manejo daí do caso dos grãos durante o período que ele estiver em armazenagem, né? Em todo o Alto Vale, já são quase 30 silos desse modelo, de diversos tamanhos, implantados nas propriedades. 28 unidades, né, de silos, que vão de 240 até 3 mil sacos de milho, e temos um de 5 mil sacos de arroz, né? Isso está já em funcionamento nas propriedades, então a gente tem em torno de 35 mil sacos de grãos armazenados no Alto Vale. Então, mais de 2 mil toneladas de grãos armazenados nas propriedades rurais. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.